Motivação, um impulso que faz as pessoas atingirem seus objetivos. Tá, mas e quando não tem esse impulso? E quando parece que o vazio toma conta? O que eu posso fazer para que esse vazio vire esperança de novo e consiga retomar os trilhos sem tanta dificuldade? É muito fácil a gente se perder nas sensações do dia a dia, de uma hora para outra, toda a sua esperança, toda a sua força de vontade pode mudar. Você vai estar sempre desanimado, você não vai nem conseguir ter essa disciplina de se forçar aí mesmo sem motivação, porque você não sabe nem pra onde você tá indo. Quebrar tudo isso é um desafio e não é gostoso. Tem dias que eu até acordo cedo e sei que vou cumprir minhas obrigações, mas a alegria não tá 100% lá. Entende? Parece que eu tenho que ter mais força do que o normal. Parece que eu esqueci todos os motivos pelos quais eu faço tudo o que eu faço. É um apertinho no coração e uma leve preguiça. E nesses dias eu uso um método para buscar essa força. Higiene é algo básico e que melhora muito o meu humor. Eu até posso não estar o mais radiante nesse dia, mas o fato de eu estar limpa, cheirosa, ter esse cuidado especial comigo me faz sentir muito melhor. Deixar de fazer o mínimo por si mesmo é um abandono do seu ser. Tem certas coisas que mexem comigo ainda. Às vezes eu nem lembro, mas de repente, pá, ainda tá lá. E ontem foi assim. Por isso meus olhos estão inchados, porque eu descobri que chorar é ótimo. Alivia, limpa, acalma e faz passar, pelo menos naqueles instantes. E aqui estou eu hoje, cuidando da minha pele, fazendo diferente, porque é assim e sempre será. Ou eu mudo, ou nada muda. A alimentação é um tópico bem polêmico, né? Porque cada um tem um corpo diferente, um sistema diferente, um organismo diferente. Todo mundo tem gostos diferentes também. Particularmente quando eu tô em um dia meio, sei lá, indisposta, sabe? Todo mundo tem esses dias que acorda meio borocochô. Eu tento nutrir o meu corpo, porque por mais que a minha mente, sabe, tem aquela coisa da preguiça, tipo, só come qualquer coisa que tiver aí, não precisa preparar nada. Eu sei que se eu buscar comer coisas saudáveis e nutrir o meu corpo com nutrientes realmente saudáveis, a chance de eu ficar bem feliz, bem mais disposta, talvez até mudar totalmente o meu humor, é bem maior. Então, assim, por mais que eu esteja com preguiça, desmotivada, eu ainda assim tento dar o meu máximo pra comer coisas saudáveis e nutrir meu corpo, porque eu acho que isso é muito importante. Essa pra mim sempre foi a parte mais difícil, acredita? Alimentação saudável. Porque eu já experimentei coisas não saudáveis, aquelas coisas cheias de açúcar ou com excesso de sal, que de uma forma louca me traz uma sensação de felicidade momentânea que dura no máximo 10 minutos e depois vem acompanhada de uma mini culpa por não me trazer nenhum pingo de saúde. Então quando eu decidi construir uma relação realmente saudável com a comida, foi difícil. Eu nem gostei do mingau de aveia pela primeira vez, o mingau de aveia que eu sempre falo pra vocês. E aí eu comecei a cozinhar sozinha e tentar fazer dessa vontade uma coisa divertida e que me nutrisse. Comida é uma das maiores partes de mim. Muda meu humor, meu cheiro, minhas idas ao banheiro, muda a textura da minha pele, a maciez do meu cabelo, minha força, tudo. E se eu acredito em amor próprio e autocuidado, eu deveria ter mais carinho e atenção com o que eu coloco dentro do meu corpo, mesmo nesses dias sem motivação.
Uma das formas também de cura, além de fazer exercício físico, escutar música. Música em si já é muito poderoso, você consegue liberar tudo através da dança, através da música. Não sei quem viu no episódio passado que eu disse que eu queria fazer coisas novas e uma amiga minha me chamou pra fazer uma aula de dança, de hitbox, que, tipo assim, eu nunca fiz. Por isso que eu falo pra vocês que quando vocês querem uma coisa, vocês simplesmente pedem pro universo, que vai aparecer de alguma forma. É aleatório, entendeu? E você só vai e aproveita a oportunidade. Quem não ama música, né? Eu nem sei explicar qual é o efeito da música em mim. Dá pra sentir tanta coisa: alegria, emoção, tristeza, paz, inspiração e dança. Eu também gosto. Porém, alguma coisa dentro de mim dizia que era melhor eu não dançar perto das outras pessoas, porque eu ia passar vergonha. Tipo, eu não sou uma dançarina, mas eu já sei o quão importante é liberar as emoções através dos movimentos. E o que é melhor do que fazer isso dançando, se expressando. E dane-se os outros, porque, sei lá, é aquela coisa. A vida tá aí pra gente viver e não dá pra ficar perdendo tempo achando que os outros blá 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 blá. Só seja feliz. O que pode ser uma dica pra muitas pessoas que não tem muita energia, às vezes, ou tipo como eu, que não dormi 8 horas completas de sono. Tomar pré-treino, eu comecei a tomar pré-treino, então tipo assim, o negócio funciona, entendeu? Esse aqui é um novo, ele é mais leve porque ele é orgânico, tipo, ele é todo natural. É só pra dar um ânimozinho, não é pra você ficar louca. Vocês já enjoaram ou eu posso continuar falando de exercício físico aqui? Porque, é sério, tipo, eu não consigo mais achar palavras pra isso. Exercício físico, pra mim, é uma coisa que me conecta muito, me faz sentir viva, me faz sentir forte, me faz me amar de um jeito diferente de, sei lá, só colocar uma maquiagem, por exemplo. Eu sinto que ali eu tô dando o meu máximo, porque eu realmente tô fisicamente. E alguma coisa no exercício físico faz a gente respirar mais. E quanto mais a gente respira, é como se fosse uma limpeza, sabe? Tudo que tá ali não serve mais, vai saindo através da expiração. E toda aquela força, aquela garra que você tá tendo no seu treino, enche você através da inspiração. E aí você vai fazendo inspiração, expiração. É como se fosse uma meditação, só que ativa o tempo todo. E eu nem vou falar dos benefícios aqui que todo mundo já sabe. Mas é sério, se você não gosta de academia, corre, dança, pula corda, faz uns polichinelo, sei lá, inventa alguma coisa pra liberar, inventa alguma coisa pra mover essa máquina que é o seu corpo, essa ferramenta de existência que faz você abraçar as pessoas que você ama, que faz você enxergar as cores, sentir os gostos das comidas, ouvir suas músicas preferidas. Usa isso.
acabei de limpar toda a casa e eu tô suando e eu tomei banho, entendeu? Tipo, meu cabelo nem acabou de secar. Mas enfim, agora eu vou dar uma olhada no meu planner, que quando tá final de semana ou sexta-feira assim, eu já coloco algumas coisas que eu tenho que fazer na próxima semana, né? Não tudo. Uma boa forma pra mim sempre não sair dos trilhos, entendeu? Continuar trilhos, fazendo todas as coisas, mesmo que um pouco mais devagar. O merecido descanso que a gente sempre quer colocar uma culpa nele. Uma culpa desnecessária, porque se você tá dando o seu máximo, se você tá fazendo tudo que você pode pra se sentir bem, pra melhorar, pra curar tudo que você precisa curar em você, por que que você não quer descansar? Às vezes eu me pegava pensando que descanso era uma forma de desculpa pra mim não fazer o que eu tenho que fazer, mas às vezes não é uma forma de desculpa, às vezes é realmente que você precisa parar, porque às vezes nessa parada que você dá, você renova a sua energia, entende? Não tem como a gente achar que a gente tá aqui só pra trabalhar, até a gente ficar velho e morrer. Cara, não. Se você tá cansado, dá uma pausa. Se você quer deitar, deita. Depois você continua, mas escuta o seu corpo. Tempo de qualidade pra mim significa tempo com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão sempre aqui querendo o meu bem. É aquele momento que você para e só se diverte, assiste um Netflix com o mozão, sai pra tomar um sorvete, se arruma toda, se sente linda, vai pra uma festa, encontra pessoas incríveis, troca uma ideia, conversa, sabe? Dá um abraço, tipo, brinca com seus animais de estimação, sai pra ver um pôr do sol, tipo, tempo de qualidade, faça o que te traz felicidade. Isso é muito bom, isso te mostra que aquele sentimento de desânimo não vai durar pra sempre, que na verdade você tem o poder de escolha, de escolher o que você quer sentir, você tem o poder de mudar a sua reação enquanto os cenários que te aparecem, porque se você decide que você só quer ser feliz, nada, nem ninguém vai interferir nisso, você não vai deixar, entende? Um jeito de mudar o seu estado emocional é passando um tempo de qualidade, seja ele como for, seja ele com quem for. Nesse momento, a meditação tá sendo mais desafiadora pra mim, porque eu passei muito tempo já meditando e eu percebo que nunca fica fácil, e quanto mais você faz, mais você precisa fazer e mais você descobre sobre você, mais você se conecta com algo que te deixa firme, não te deixa cair e não te desampara nunca. Eu não sei no que você acredita, mas meditação pra mim me conecta com o meu eu mais elevado, me conecta com Deus, com a natureza, com os elementos, me faz sentir poderosa, me faz sentir em paz e faz sentir que tá tudo bem, eu tô no caminho certo. Às vezes eu escuto frequências, às vezes eu escuto uma meditação guiada, às vezes eu canto mantras e às vezes simplesmente eu só respiro, simplesmente deixo o que quer que seja me presentear com o que eu devo experienciar nesse dia. Todo dia é diferente. O fato é, a motivação, ela não vai estar lá todos os dias. Na verdade, eu acho que ela vai estar lá a minoria dos seus dias na sua vida. É muito fácil a gente se perder nas sensações do dia a dia, nas coisas que acontecem e de uma hora pra outra, toda a sua esperança, toda a sua força de vontade, toda a sua energia de ir lá e fazer as coisas, essa motivação que te traz essa garra, essa força, pode mudar de uma hora pra outra, porque a gente é muito sensível a tudo. Então, por exemplo, se você tá acostumado a dormir em um horário pra acordar, um horário pra ter energia e fazer suas coisas no próximo dia, e você dorme muito mais tarde do que o normal, isso já vai acabar com a sua motivação, porque você vai pensar, nossa, mas agora eu vou estar sem energia pra fazer tudo que eu faço sempre, então já vou acordar meio mal, já vou acordar com o pé meio esquerdo ali. Só isso, só esse fato já é ruim e você perde sua motivação. Quando me perguntam, o que você faz quando você tá sem motivação? Pra ser bem verdadeira com vocês, a maioria dos meus dias eu tô sem motivação, porque é um desafio
desafio ter que acordar todos os dias e ir atrás do que você quer e fazer tudo do jeito que deve ser feito, quebrar os seus próprios padrões do seu dia a dia, sabe? A procrastinação, quebrar tudo isso é um desafio e não é gostoso. Não é gostoso você ter que, tipo assim, tá lá por si mesmo, não vai ter ninguém te cobrando fazer nada. Igual treinar, como você tem motivação pra treinar? Sabe, às vezes eu tô sem motivação, às vezes eu, tipo, quero dormir, eu não quero ir treinar, eu quero deitar, eu quero, sei lá, assistir uma série, eu quero comer porcaria e esquecer que tenho que ir lá fazer exercício físico. Mas eu vou porque meu objetivo é ser uma pessoa saudável. É, tipo assim, me tornar uma pessoa tão saudável que ter essa motivação espontaneamente, eu não vou ter que buscar ela em coisas do dia, tipo, ver um podcast de motivação, ver um vídeo de motivação. Eu quero ser uma pessoa tão saudável que, tipo assim, isso já vai estar em mim. Mas pra eu construir isso, primeiro eu preciso me forçar a ir e vai ser chato, vai ser difícil porque a gente acostuma de um jeito muito errado. São poucas as pessoas que têm uma criação que, pelo menos no século XXI, né, que tem uma criação longe das redes sociais, longe de tudo isso. Criação que, tipo assim, te distancia da procrastinação, te distancia dessas coisas que não te fazem andar pra frente. Porque o negócio de dormir, a gente pode ir dormir muito tarde só por ficar lá rolando o Instagram, rolando o TikTok, rolando o YouTube, tipo, e só isso é capaz de estragar o nosso dia. E eu tô dando só um pequeno exemplo, mas, tipo assim, tem tantas coisas que se a gente fizesse diferente desde a nossa infância, seria muito mais fácil hoje, quando a gente vira adulto ou, tipo, adolescente. A motivação, ela, pra mim, vem em alguns momentos muito aleatórios, muito espontâneos, sabe? Tipo, alguma coisa acontece e você ganha aquela esperança de novo, a motivação vem, você fala, não, vou fazer, mas é em um momento muito curto que você pode ter uma ideia brilhante, mas a motivação no dia a dia, ela praticamente não existe, porque assim, existe uma diferença pra mim. Acho que as pessoas confundem isso, elas acham que a pessoa que tem disciplina, que acorda e faz as suas coisas sem errar nenhum dia, ou quase sem errar, elas acham que como essa pessoa tem essa motivação pra ir, mas na verdade essa pessoa, ela não tem essa motivação, ela tem um objetivo, ela, mesmo que não esteja no melhor humor, mesmo que ela esteja passando por uma fase difícil, ela não desiste dela mesma, ela não desiste das coisas. Você tem que estar no momento muito certo da sua vida, você tem que estar preparado pra ouvir isso, porque às vezes você vai falar, nossa, então eu nunca vou conseguir, mas você consegue, só que não vai pensando que vai ser fácil, porque motivação, ela acontece em um período muito pequeno, tipo, você ganha toda aquela esperança, aquela motivação, aquela energia, e você tem uma ideia brilhante, você coloca as coisas em prática, mas no dia seguinte, você acha que vai ser assim sempre? É como se fosse um teste. Eu gosto de olhar pra essas coisas como se fosse um teste, um desafio da vida. Ultrapassar os seus próprios limites, porque a gente coloca muito limite na gente. Nós próprios, não é nem ninguém falando, né? Por isso que é muito legal aquelas ideias de você montar, tipo, uma pasta com fotos, ou até fazer um quadro mesmo de colagem com fotos de tudo aquilo que você quer se tornar. Sei lá, você quer ser dona do seu próprio negócio, você quer criar alguma coisa que sempre foi seu sonho, ou você quer viajar, você quer ser saudável, ou você quer ir pra Disney, tipo, sabe, tipo, essas coisas, qualquer coisa literalmente. Porque quando você não tem meta, você não tem um objetivo, é muito difícil de ter disciplina. Já é difícil você ter motivação se você não tem metas, se você não tem um objetivo, se você não sabe pra onde você tá indo, o que você quer, você vai estar sempre desanimado, porque você não faz nem ideia do que você tem que fazer. Você não vai nem conseguir ter essa disciplina de se forçar aí mesmo sem motivação, porque você não sabe nem pra onde você tá indo. Pra quem me pergunta sempre sobre motivação, eu diria pra você descobrir pra onde você tá indo, o que você tá fazendo, o que você quer fazer, o que você quer. Descobre isso, anota se for preciso. Pessoa que eu sou hoje, escreve. Pessoa que eu quero me tornar, escreve. Faz uma pasta de fotos no Pinterest, faz uma colagem recortada e cola na sua parede pra você nunca se esquecer do que você quer. E se você ainda assim tiver uma dificuldadezinha no seu dia a dia, você escreve o que eu devo fazer pra conseguir chegar lá. E não coloca, tipo assim, pressão em você pra ser assim amanhã, entendeu? Isso leva tempo, é uma construção da sua vida. É por isso que as pessoas que têm histórias incríveis, elas têm histórias incríveis, porque elas foram em cada processo dela. E peçam por ajuda. Vocês nunca estão sozinhos. Peça pra Deus, pro universo, pra quem vocês acreditarem. Peça pras pessoas que estão à sua volta a te ajudarem nisso. Você é uma pessoa que come muita porcaria, muito junk food, e aí você quer se tornar uma pessoa, se tornar um atleta, por exemplo. E sua casa tá cheia de comida industrializada. O que você pode fazer? Você pode falar pras pessoas que moram com você: olha, eu quero me tornar assim, eu quero comer assim, então por favor, não comprem porcaria pra mim, não me mostrem quando vocês estiverem comendo, assim, me ajudem nisso. Peça por ajuda, porque eu não sei quem viu
ouviu o episódio anterior que eu disse que eu queria fazer coisas novas, eu queria fazer novas amizades. Sim, eu fiquei falando isso e falando isso. Eu quero interagir com pessoas. E o que aconteceu? Minha amiga me chamou pra ir fazer uma aula de dança com ela. Eu fiquei super feliz. Ontem, vocês não estão entendendo o que rolou. Muito espontaneamente, muito do nada. Outra amiga que eu, assim, eu amo ela. Ela é perfeita, gente. Fiquei muito tempo conversando com ela por áudio ainda. Por áudio, tipo, sobre a vida. Foi incrível. Tipo, fazia tanto tempo que eu não tinha essa comunicação com alguém assim, tipo, sem ser minha família ou sem ser o meu namorado. Pede quando você foca a sua energia em alguma coisa, ela vai vir. Ela vai vir, não importa quando, mas você tem que fazer. Você tem que botar em prática aquilo, você tem que falar, mostrar o seu interesse por aquilo, entende? Você não pode esperar que caia do céu. Sinceramente, nada vai cair do céu. E se você continuar na mesma sensação o tempo todo, é o que você vai atrair cada vez mais. Se você quiser sair do lugar, você tem que realmente sair do lugar fisicamente. Você tem que ir fazer as coisas, você tem que pensar, você tem que mudar o seu jeito de ser. Com certeza, eu acredito que a natureza possui uma inteligência incrível. E tudo existe por algum motivo, sabe? Eu acho que o sol traz uma coisa tão de vida mesmo. Ninguém fica muito tempo feliz se ficar só nublado. E muita gente fica irritada se ficar só sol. A gente precisa de equilíbrio. Então, se você não toma muito sol, se você fica muito dentro de casa ou muito dentro do seu escritório, toma sol. Talvez isso te traga um ânimo muito bom.